logo, tá bem pertinho, tá em outubro, novembro, dezembro, janeiro, pronto, tá tudo voltando ao normal. Eu tenho certeza disso, tenho fé em Deus. Tudo bonito, a gente vai começar nessa disciplina, 4 encontros, alfabetização e letramento. Durante a semana somos 8 encontros de muita informação e muita contextualização. E aí eu coloquei algumas coisinhas para vocês e aí eu vou colocar o alfabetização e letramento. Como avaliar as crianças da educação infantil? Eu dei um pouquinho, passei um pouquinho das informações para vocês aí, né, pelo WhatsApp. E aí a gente vai contextualizar terminando aqui nessa aula. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos lá. Alfabetização e letramento. Como avaliar as crianças na educação infantil? Qual a função de um centro infantil, creche e pré-escola? Devemos pensar, deixa eu aumentar aqui para vocês, pronto, agora eu acho que ficou bom, né? Acho não, creio, mas X é muito vago. E aí, qual a função de um centro de educação infantil, creche para a escola? Devemos pensar em aproveitar a infância das crianças para treiná-las para o futuro, preparando-as para serem integradas ao ensino fundamental. Será que é só isso? Como fazer para que as crianças sejam cidadãs criativas e reflexivas, dominando a língua escrita e capazes de compreender os códigos e instrumentos da nossa cultura? E aí, turma, o que vocês acham? Vamos parar um pouquinho para pensar? Bora lá! Turma, quando ele fala de qual a função de um centro de educação infantil, creche para a escola, mais do que nunca, respondendo praticamente quase todas essas perguntas, essa educação infantil veio para quê? Para educar, para socializar, para manter o ser humano, a criança, fazer com que ela faça parte de uma sociedade, que ela seja um ser social, um ser afetivo, um ser com um seu psicológico equilibrado, vamos dizer assim, dentro desta sociedade em que a gente vive. Então, qual é a maior função disso? É fazer-nos entender o que é o conhecimento através de diversas formas. Uma das formas mais interessantes desse contexto é o lúdico, né? Vocês sabem disso. É ter objetivos, metodologias que apliquem essa ludicidade na alfabetização e, consequentemente, se tornam um letramento. Devemos pensar em aproveitar a infância das crianças para treiná-las para o futuro, prepará-las para serem integradas ao ensino fundamental. Turma, a criança, quando adentra a escola, ela já está sendo preparada para o futuro. Ela já está sendo preparada para ser um profissional reconhecido, para ser alguém dentro de uma sociedade. Se nós vamos treiná-las para o ensino fundamental, é no decorrer do tempo que isso vai acontecendo. Automaticamente, em nossas aulas, e ministrando nossas aulas, nós já vamos estar preparando esses alunos para a sua nova etapa, para mais uma etapa, mais integral da sua vida. Como fazer para que as crianças sejam cidadãs criativas e reflexivas, dominando a língua escrita e capazes de compreender os códigos e instrumentos da nossa cultura? Turma, atividades lúdicas, cognitivas, psicomotoras. Essas são as atividades iniciais para as crianças na alfabetização. Há uma interação, quem trabalha com educação infantil sabe que há todo um processo cognitivo, psicomotor, afetivo, emocional e social que se trabalha com a criança. São atividades que fazem a envolver e fazer parte daquele contexto que ela está, que é a educação infantil. Vamos diferenciar aqui alfabetização e letramento. Qual é a diferença entre alfabetizar e letrar? Vamos lá. Só um minuto. Vamos lá. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, diferentes, mas são inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Magda Soares, que foi falar sobre a alfabetização na sua monografia, pode usar alfabetização e letramento. Ana Temeroski, Magda Soares, que elas têm uma fala digna, maravilhosa dentro desse contexto. Então, quando ela coloca que ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, vivenciar, vamos lá, quando a gente for, talvez vocês já
acho que ainda não viram, acho que lá na frente vão ver a disciplina de EJA. Então aí essa disciplina ela vai averiguar o quê? Se eu não me engano, eu também já ministrei com vocês, eu não lembro, são muitas disciplinas. Se a gente for se deparar com um adulto para alfabetizar, nós vamos vivenciar aquilo que ele tem na sua vida diária, no seu contexto de vida. Para a criança, nós não podemos deixar o pensamento, o saber prévio dessa criança. Porque ele tem um primeiro conhecimento, uma primeira convivência, que é entre a família, o pai, os vizinhos, o meio social dele. Então ali ele já está aprendendo. Vocês lembram qual foi a primeira palavra que vocês falaram quando começaram a aprender a ler? Não sei. Pois eu sei. A primeira palavra que quase todo mundo fala é papai ou mamãe. E aí isso por quê? Porque isso é falado constantemente com o pai e a mãe. Menininho da mamãe, menininho do papai, isso e aquilo outro. Então essa rotina diária de fala, automaticamente no cérebro da criança vai se condicionar à fala. Vamos lá, alfabetização. Processo pelo qual se adquire uma tecnologia, a escrita alfabética e as habilidades de utilizar para ler e escrever. Para adquirir tal tecnologia, é importante compreender o funcionamento do alfabeto, memorizar as convenções letra-som e dominar o seu passado, usando instrumentos como lápis, papel ou outros que os substituam. Letramento relaciona-se ao exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita, nas situações em que precisamos ler e produzir, textos reais. É exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita. Falei rápido, gente. Vamos recapitular. Na alfabetização é um processo onde você vai adquirir a escrita e uma habilidade. Para quê? Para que você possa utilizá-la no papel e na leitura, na escrita e na leitura. E ele ainda fala mais que essa tal tecnologia compreende o funcionamento do alfabeto, memorização das convenções letra e som. Por exemplo, letra K. Quando você fala K, o que vem na sua escrita? Um K, não é isso? Mas na sua fala, K, o C e o A. Então, tudo isso vai estar aqui, ó. Quando ele fala de alfabetizar, a memorizar as convenções letra, som e dominar o seu passado. Então, eu vou entender que na escrita, essa letra K, ela é diferente do meu som. Tem um ditadozinho muito interessante que o povo diz assim, que o que se fala não se escreve. E é verdade, não se escreve mesmo. E aí no letramento ele vai relacionar o exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita. Ao mesmo tempo que eu vou escrever, eu vou letrar, eu vou falar, eu vou ler. Compreensão e valorização da cultura escrita. Capacidades, conhecimentos e atitudes. Vamos lá entender esse letramento? Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e circulação da escrita na sociedade. Conhecer os usos e funções sociais da escrita. Conhecer usos da escrita na cultura escolar. Desenvolver capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar. Então, quando ele fala nessa compreensão e valorização, é o quê? Que ele agora vai começar, vai conhecer. Ele conhecendo vai acontecer o que? Ele vai utilizar todos esses modos de escrita. Um minuto, gente. Então, conhecer os usos e funções sociais da escrita. Para que serve escrever? Para que eu vou escrever tal palavra? Ela serve para o quê? Então, eu vou conhecer tudo isso. Vou desenvolver as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar. Claro que antes ele vai conhecer o quê? O uso dessa escrita na cultura escolar. E aí, depois eu vou desenvolver o quê? Minhas capacidades, minhas necessidades dentro desse contexto. Turma, se tiver rápido, pode dizer, tá bom? Pode colocar lá, por
professora, no próximo fala melhor, fala mais devagar, foi muito rápido. Tá bom, bonitos? Vamos lá, e aí Vygotsky destaca uma coisa bem interessante. Destaca diretrizes para que a escrita se torne um instrumento de expressão e conhecimento do mundo para a criança leitora e produtora de texto. Vamos entender isso? Que o ensino da escrita se apresente de modo que a criança sinta a necessidade dela. A criança tem que sentir a necessidade dessa escrita. E quem vai fazer esses sentimentos é a escola, somos nós professores. Que a escrita seja apresentada não como um ato motor, mas como uma atividade cultural complexa. Gente, quando ele fala que a escrita apresenta não como um ato motor, mas como uma atividade cultural complexa, que não seja algo obrigatório, mas que seja complexo em que sentido? De curiosidade, de querer, de saber. Que a necessidade de aprender a escrever seja natural, da mesma forma como a necessidade de falar. Quando ele coloca aqui que apresenta não como um ato motor, mas como uma atividade complexa, porque ele tem que ter uma curiosidade, uma necessidade de aprender isso. E ele vai sentir isso, ele vai sentir a necessidade, ele vai ser curioso. Por quê? Porque vai ser natural. Da mesma forma que ele vai sentir a necessidade de quê? De se falar, de dialogar com o outro, ter curiosidade. Como é que ele vai, como é que eu falo para vocês, uma palavrinha aqui. Como é que ele vai conseguir falar algo, se expressar, se ele não soltar isso, não falar? Então ele tem que, a expressão dele vai sair aonde? Na voz. É essa vontade, essa curiosidade, essa necessidade. Ele vai querer falar, então ele vai fazer aquela força e vai balbuciar aquilo que ele deseja. Que ensinemos a criança a linguagem escrita e não as letras. Que linguagem escrita? A linguagem vai começar o quê? Na fala. Na associação de coisas. E aí quando ele coloca que é criança, a linguagem escrita e não as letras. Porque a linguagem dele pede, vamos lá, qual a minha linguagem? Então eu vou tentar escrevê-las e não colocá-las só em simples letras. Como podemos compreender a criança nas suas formas próprias de ser, pensar e agir? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente vai compreender essa criança? Nos seus comportamentos, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas vontades. Ele demonstra isso. A criança é um ser fenomenal, é um ser de sentimentos. Como vê-la como alguém que inquieta o nosso olhar, desloca nossos saberes e nos ajuda a enxergar o mundo e a nós mesmos. Como é que a gente vai saber disso? Como é que nós vamos ver? Como é que vocês veem a criança? Já pararam para pensar? Vamos dialogar sobre isso lá no grupo? Como vocês veem as crianças? Como podemos ajudar a criança a se constituir como sujeito no mundo? Aprendendo a ler, a escrever, a conhecer o que está ao seu redor. De que forma a compreensão sobre o significado do brincar na vida e na constituição do sujeito situa o papel dos adultos e da escola na relação com as crianças e os adolescentes? De que forma a compreensão sobre o significado do brincar na vida e na constituição dos sujeitos situa o papel dos adultos, não é corona, e da escola na relação com as crianças e os adolescentes? Como é que a gente pode compreender isso, turma? Esse sujeito, onde é que ele vai se situar nesse papel dos adultos da escola, quando eles estão referentes às crianças e os adolescentes? Os pais têm um papel na vida social de cada um, a escola também. E qual é o papel
Vamos já fazer um trabalho sobre isso, tá bom? E aí vocês vão me responder. Como avaliar as crianças na educação infantil? Como é que a gente vai avaliar essas crianças na educação infantil? Na educação infantil, a avaliação facial mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, está no artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Então, nós vamos avaliar ela através de registros. Como é que ela está sendo acompanhada durante o processo de alfabetização dela? Desde os comportamentos sociais, cognitivos, afetivos, psicomotor, coordenação motora, tudo isso vai ser avaliado. Vocês não têm aqueles registros, né, de como é que a criança está evoluindo? Então, pronto, aí é que vai caber esse contexto de avaliação da educação infantil. Pontos importantes, vamos lá. O processo de avaliação da educação infantil deverá representar um reflexo da forma como todos os conteúdos são construídos com as crianças de forma descontraída e prazerosa, garantindo o interesse da criança a todos os assuntos que lhes são oferecidos. Isso aí diz respeito a quê? Só um momento, gente. Eu estou recebendo a ligação de um rapaz muito lindo. Oi, meu amor, como é que você está? Eu já liguei agora. Você está bem? E tô bem, meu amor. E você, tá bem? Tô bem, bonita. Como foi ontem o lanche com seus amiguinhos? Ô, gente, eu tava falando com uma criança, eu fui prometer um brinquedo, ele veio me cobrar. Mas vamos lá, gente. O processo de avaliação da educação infantil deverá representar um reflexo da forma como todos os conteúdos são construídos com as crianças de forma descontraída e prazerosa, garantindo o interesse da criança a todos os assuntos que lhes são oferecidos. O que é que acontece lá na educação infantil? Como é que essas crianças são alfabetizadas? Através do lúdico, através do ensinamento prazeroso. Mas alguns pais dizem assim, mas ele está brincando, ele não aprende. Aprende. Toda brincadeira tem um objetivo, toda música, dança, movimento tem um objetivo. A cada encenação tem um objetivo. A educação infantil ela trabalha com ludicidade. Ela vai trabalhar a questão emocional da criança, a questão, como isso eu já estou falando, já está sendo repetitivo, a questão social, emocional, cognitiva, lateralidade, interação com o outro, aceitação do outro. Então, tudo isso nós vamos, de forma prazerosa e descontraída, trabalhar. A avaliação não tem o objetivo de aprovar ou reprovar a criança. Ela representa um momento de trabalhar a autoestima das crianças, mostrar como elas avançaram. Nunca subestime a criança que vocês têm na sala de aula e nunca deturbem isso. De que forma? Dizendo que ela não pode, que ela não consegue. Porque senão a autoestima dessa criança não vai existir. E aí ela não vai desenvolver, ela não vai andar. Não é assim que se alfabetiza. Seu burro, você não consegue. Não é desta forma. Vamos lá. Uma criança precisa aprender sobre si mesma, que ela é capaz, tem boas ideias, faz bons desenhos, conta boas histórias e pode contribuir com o mundo adulto oferecendo seu conhecimento já conquistado. Então, ela tem que aprender sobre si mesma. Qual a minha capacidade, o que eu posso, até onde eu posso ir. Professora, mas uma criança tem esse pensamento? Claro que tem. Toda criança tem. Ela sabe até onde ela pode e o que ela não pode fazer. Isso são rotinas, cotidianos criados que fazem parte do alfabetizar. Gente, a alfabetização ela não é só um contexto de leitura escrita, é um contexto também de socialização, de como se comportar, de interação. Vamos lá. Um processo
avaliativo deve representar uma avaliação que não fique restrita apenas às crianças, mas que envolva todos os personagens ativos da tarefa de auxiliar a educação deles. Portanto, significa incluir quem? A família e os educadores. Turma, família. Como é difícil colocar a família dentro do contexto da escola, não é verdade? Mas aí a gente tem que criar artifícios, meios, para que ela venha, que ela saiba a responsabilidade que ela tem em alfabetizar a sua criança também. A inclusão desses dois personagens, família e educadores, é fundamental, pois considerando que uma criança é um ser em desenvolvimento, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, ela está passando por etapas. Sozinha ela não conseguirá conquistar com qualidade novas etapas. Será necessário que ela esteja acompanhada, ou seja, estar em companhia significa ter um olhar atento de um adulto que auxilia e observa os progressos conquistados pela criança, seja na creche ou em casa. Então, quem vai ser esses olhares? De quem são esses olhares? Nossos e da família. Então, a família hoje ela tem que se conscientizar que ela tem uma responsabilidade fundamental na vida de sua criança, que não é só um professor que tem essa responsabilidade, não. Nossa responsabilidade é de mediar o conhecimento, levar a ele situações para o seu desenvolvimento cognitivo, mas os pais, em contrapartida, devem também se unir a nós para que esse desenvolvimento ele seja efetivo. Uma instituição infantil de qualidade deverá deixar claro para a família aspectos fundamentais relacionados à construção de sua proposta pedagógica, que são: 1. Quais os objetivos da educação infantil? Isso tem que deixar bem claro para os pais. Como é realizado o processo avaliativo? Outro que tem que deixar muito claro, porque os processos avaliativos da educação infantil para a alfabetização, eles estão dentro do contexto de uma ludicidade, de um movimento, de jogos, de brincadeiras, e os pais, muitos deles, não entendem esse processo. E aí a gente tem que explicar isso muito claramente para eles. Qual a criança que pretende ajudar a formar? Então, que tipo de criança nós estamos formando? Estamos formando futuros cidadãos de bem, sabedores dos seus direitos e deveres dentro de uma sociedade. E aí, a educação infantil tem um fim em si mesma. Não deve representar preparação para o ensino fundamental. Atualmente, vivemos em uma sociedade cada vez mais adultizada, em que o tempo da infância corre o risco de diminuir. Infância como um conceito social necessário para criar possibilidades, para que a criança possa vivenciar as necessidades específicas desse período da vida. Então, a gente tem que saber dividir e tem que saber o que é infância, o que nós vamos trabalhar nessa infância, o que nós, como escola, como professores, não vamos fazer do conhecimento um conteúdo pesado, mas sim um conteúdo leve, de forma que ele entenda todo o processo, de que ele aprenda a ler, de que ele aprenda a escrever. E aí está dentro daquele contexto que eu disse, da ludicidade. E que muitos pais não sabem o que é essa nova infância, uma nova infância de conhecimento. É importante garantir a possibilidade de oferecer às crianças coisas de criança. Eles têm que ter isso, para que possam expressar seus pensamentos e suas ações, assimilando o mundo que vivem em doses gradativas e toleráveis, pois a pressa poderá representar a ausência de determinados aspectos que serão necessários para novas etapas. A educação infantil deve garantir, além de outros aspectos, que a criança seja tratada como criança e tenha direito ao ócio para organizar suas ideias e testar suas hipóteses através da atividade principal da infância, a brincadeira. Turma, eu escolhi hoje falar da alfabetização e letramento na educação infantil, porque a maioria de vocês está na educação infantil. Próximo sábado eu vou trazer a alfabetização e letramento em outro contexto. Cada sábado eu vou trazer algo num contexto diferente. Então fiquem ligadinhos, vamos assistir nessas aulas, essa aula inteira,
vai ser toda gravada, essa disciplina vai ser toda gravada, porque vocês precisam assimilar várias situações e vários contextos que estão dentro da alfabetização e letramento. Turma, eu vou parando por aqui, estou morrendo de saudade. Mais uma vez que eu venho dizendo para vários alunos, se conscientizem, não joguem seu voto fora. Saibam em quem vocês estão votando. Façam escolhas que não respinguem no próximo. Vamos nos unir nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de isolamento social, distanciamento social, algo que nós sempre trabalhamos como principal pilar de uma sociedade. A união, a sociedade, a interação. Então vamos abrir os olhos, vamos seguir da melhor forma possível e colocar no poder aquele que realmente está dentro do quadro daquilo que nós almejamos. Um beijo grande, estou morrendo de saudade. Para terminar, vou colocar uma música bem bacaninha para vocês aqui. Algo bem alfabetizador. Minha vermelha azul. Gosto de preto também. Mas a saudade tá grande. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Usem máscara, viu? E usem álcool também. Se cuidem.